Eu não gosto muito desse termo, tiros nos pés. Recordo-me que às vezes havia quem tivesse a mania de falar dele e às vezes enganando-se redondamente, mas seja lá como for, parece-me que há ensinamentos, digamos assim, que a esquerda, e não só em Portugal, noutros países, devia procurar tirar daquilo que são daquilo que lhe está a acontecer em muitos sítios e daquilo que são as preocupações do eleitorado. Eu ainda ontem estava a ouvir, de resto, uma entrevista com um antigo chefe de gabinete do presidente Obama, que foi presidente da Câmara de Chicago e que é visto como um possível candidato democrata às eleições americanas, e a primeira pergunta era o que aconteceu ao Partido Democrata. E ele procurava, e ele que é uma pessoa que até já ajudou em campanhas e portanto tem muita experiência, era muito claro o que aconteceu ao Partido Democrata é que nós começámos a falar de coisas que não interessam às pessoas. Pronto. E por outro lado, deixámos de protagonizar de alguma forma aquilo que é a esperança no caso dos Estados Unidos é uma coisa especial, que é aquela ideia de que é um país de oportunidades. E portanto, em vez de protagonizarmos esse espírito, passamos a protagonizar um espírito mais de controle, por um lado, do que diz respeito ao que se diz e o que não se diz, e ao famoso wokeismo, e por outro lado, sobretudo no princípio da administração Biden, de abertura completa de fronteiras, sem perceber o que aí vinha. E às vezes eu acho que as pessoas, de facto, ou não querem perceber, ou estão cegas. Fala-se muito do efeito das redes sociais à direita e à extrema-direita, esquece daquilo que existe também do outro lado do espectro político. Quer dizer, uma das coisas que mais impressão me fez quando, neste tema da discussão sobre a educação sexual, sim, foi o facto de, aparentemente, os políticos, acreditarem nos jornais. Ou acreditarem em alguns jornais. E, portanto, não irem ver o que é que está... Tudo. Não irem ver tudo. Quer dizer, nós vimos, por exemplo, alguém como Isabel Moreira a fazer tweets extraordinários, e depois Isabel Moreira já era deputada em 2009. Em 2009 o Parlamento aprovou uma lei que se mantém em vigor, que não vai deixar de estar em vigor, sobre educação sexual, que tem... há uma lei, há uma portaria, o detalhe é imenso. É uma lei que prevê, por exemplo, eu vou só ler aquilo que está previsto para o 5º a 6º ano, penso que neste caso é na portaria, não é na lei, é na portaria de 2009, e que está em vigor, não vai ser alterada. Portanto, não há nada sobre isso. Diz: puberdade, aspectos biológicos e emocionais, o corpo em transformação, caracteres sexuais secundários, normalidade, importância e frequência das suas variantes biopsicológicas, diversidade e respeito, sexualidade e género, reprodução humana e crescimento, contracepção e planeamento familiar, compreensão do ciclo menstrual e ovulatório. Nestas idades já começa a acontecer. Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas. Não é só o namoro, é também os riscos que às vezes dá de aproximações de adultos. Dimensão ética da sexualidade humana. Estamos a falar 5º e 6º ano, 10, 11 anos. Sim. 10, 11, 12 anos, é disso que estamos a falar. E depois continuo, porque eu podia continuar a citar a portaria, que depois vai entrando em mais detalhes por aí adiante. O que nós podíamos discutir, se quiseres, é se isto está ou não a funcionar como devia funcionar. Se o objetivo desta lei de 2009, que teve de resto, indo ao site da Direção-Geral de Educação, um relatório de 2013, que faz 2013, Governo de Passos Coelho, faz um balanço da aplicação desta lei, com sugestões, verificar se foi feito alguma coisa ou se não foi feito, o que está a correr bem, o que está a correr pior, mas aparentemente, depois de 8 anos de governo socialista, o que é que diz Mariana Vieira da Silva? Numa altura em que crescem as infecções sexualmente transmissíveis? Sim. Então se crescem, quer dizer, eles tinham esta lei, e já vamos às aulas de cidadania, tiveram isto tudo e estão a crescer? E a violência do namoro? E a violência, quer dizer, ela continuava. Isso é o que diz a Isabel Moreira. A violência no namoro, a misoginia, é um monstro que engola o miúdo todos os dias. Então, mas isto está em vigor? E este problema existe?
em que é que ficamos? É que depois há outros que dizem o contrário, quer dizer, o Ministro da Educação o ex-Ministro da Educação, João Costa, já diz um bocado o contrário. Qualquer coisa vale. Quer dizer, no fundo, não importa o que é que está na lei, não importa o que é que o Governo procura fazer, importa criar um caso. O que estás a dizer é que o debate está a ser muito superficial. Completamente superficial, completamente superficial. Eu nem tinha visto ainda, quando não vi hoje de manhã só, uma coisa que o Miguel Pinheiro referiu aqui hoje de manhã, que foi o comunicado de ontem do Ministério da Educação, que é um comunicado de 2 ou 3 páginas, muito detalhado, com pontos, com quadros, com tudo o que está em vigor, não é? Tudo o que vai naquele documento que as pessoas transleram, basicamente, qual é a diferença? A diferença é, as 2 grandes diferenças, já fizemos um programa sobre isso, são, ponto 1, antes havia 17 pontos, salvo erro, para ser abordados, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, nas aulas de cidadania. O Governo concentrou em 8. Portanto, houve metade que desapareceu, porque foram concentrados em 8. O que é que havia antes? Havia a vontade do freguês. E agora a intenção é que, em vez de ser a vontade do freguês, haja 2 coisas. A organização do currículo mínimo, portanto, há umas coisas mínimas que têm que ser ditas, e se calhar por não ver essas coisas mínimas é que há estes problemas, porque cada escola faz o que entende, e depois haja a formação dos professores, que é outro tema muito, muito relevante. O que é que me parece que inquietam estas cabeças? É que nesses 18 temas que existiam antes, quando nós íamos depois aos manuais, aos documentos e aos papéis que a Direção-Geral, nestes anos de João Costa, andou a pôr, nós tínhamos que era educação sexual, que agora, e está bem explicado, cidadania é uma coisa, educação sexual tem que estar presente num conjunto de outras disciplinas, biologia, por exemplo, Não, o problema é que a biologia se tornou uma espécie de disciplina inconveniente, não é? Não, quer dizer, a biologia não é uma ciência social, é uma ciência exata, não é? Pois, exato. Não é uma ciência exata. Eu tinha 8 anos, quando nasceu a minha irmã, nós éramos 5 irmãos. E quando a minha irmã nasceu aos 8 anos, os meus pais ofereceram-me um livrinho pequenino de onde vêm os bebés. Não era ilustrado, era texto, um livro de texto. Portanto, não é... Agora há muita coisa com bonequinhos e tal, que não tinha bonecos nenhuns. Mas, enfim, aquilo era... Um pai era biólogo. Aquilo era uma coisa. Claro, mas nós sabemos que há famílias que não têm. Eu sei. Não, eu creio que naquela altura, naquele tempo, estamos a falar da década de 60, a maior parte das famílias não fariam isso. Mas, quer dizer, o simples facto de na biologia se terem que explicar algumas coisas, nomeadamente que não é as cegonhas que transportam os bebés para ir ao ridículo Bem, mas hoje temos de explicar outras coisas igualmente absurdas, como que, por exemplo, que existem mulheres. Ou seja, nós passamos, os absurdos nessa matéria sempre têm sido muitos, não é? E a fase da cegonha pelo menos sempre era poética. Eu lembro-me que havia sempre aqueles bolos em que havia um bebê que tinha um boneco, que era um bebê que vinha de ponta de uma cegonha. Hoje, apesar de, em 2025, a grande discussão é se existem mulheres. O que não me parece ser uma discussão mais absurda do que a possibilidade dos bebés virem do bico das cegonhas. Não, mas a possibilidade dos bebés do bico das cegonhas é uma lenda que toda a gente sabia que era para brincar. Isto é para levar a sério. Tanto que é para levar a sério que nos tais manuais que existiam para as aulas de educação e cidadania, 2/3 das páginas eram dedicadas a este tema. Eram 1 em 18 temas, mas eram 2/3 das páginas, o que mostra que havia uma opção. E essa opção tinha a ver com, não com a educação sexual em si, mas com outra coisa que lá estava no meio daquilo, que era multiculturalidade. Que é para pôr aqui tudo dentro, mas no fundo não é multinada, porque depois a seguir há um dogma. Porque lembramos de várias discussões sobre esta matéria. De resto, há uma frase no texto que o João Costa escreveu no Expresso, João Costa, ex-ministro. O João Costa é uma figura que há de atormentar a escola portuguesa durante muito tempo por causa das coisas que ele fez. Em que ele tem esta frase, eu acho absolutamente extraordinária. Querem voltar aos tempos em que a pornografia era a única fonte de conhecimento dos jovens sobre sexualidade? Eu não sei se em que mundo é que ele vive. Não sei sinceramente em que mundo é que ele vive. Mas a presença da pornografia no espaço dos jovens
é sobretudo os últimos anos. Sim. Não era assim tão comum não é preciso recuar há 50 anos atrás. Basta ir há 10 anos atrás. Quer dizer, a pornografia aberta e gratuita na internet é uma coisa relativamente recente. E há que dizer também que com mudanças substanciais no tipo de pornografia. Porque nós não estamos a falar daquela pornografia festiva e alegre, daquelas coisas como as mamas e não sei o que apareciam numas revistas. Nós estamos a falar hoje nas redes sociais de exposição. Coisas duras. A coisas muito duras, muito complicadas no domínio da violência e do abuso sobre os outros, não é? Portanto, eu não sei, eu de facto não percebo bem se ele... Quer dizer, alguém que foi responsável pela educação achar que antes havia uma fonte e que essa fonte desapareceu porque havia umas aulas que de resto já existiam, é de quem não está a discutir o assunto, está a discutir o preconceito, ou está a querer impor um preconceito. E portanto isto é quer dizer, é que não foi uma sessão, foi o João Costa, foi Isabel Moreira, foi a Mariana Vieira da Silva e por aí adiante. Quer dizer, já não falo dos comentadores, que depois os comentadores, né, que circulam, sobretudo pelas televisões, é um forró, como se diria. Portanto, eu não vou continuar aqui a citar a lei, porque acho que está claríssimo até que ponto houve vontade de criar um caso, e não é criar um caso, é tentar que ficasse em vigor aquilo que pré-existia, que era um vazio que permitia que certo tipo de ativismos, não digo que ocupassem isso em todas as escolas, pois mesmo dizer, na minha escola nunca aconteceu. Quer dizer, porque aquilo estava caótico, havia escolas em que as direções e os professores tinham mais senso comum e outras em que não tinham senso comum nenhum. Portanto, e isto não, andava um pouco assim. Mas há um ponto que eu acho muito importante, e esse ponto, se quiseres, preocupa-me ainda mais. E esse ponto é algumas reações que eu vi, vindas de pessoas muito diferentes, designadamente de gente da área da psicologia e da área da psicologia, e que são autoritárias. Eu vou citar uma frase dita por uma psicóloga, vou citar do Público, em que diz o seguinte: os pais que querem estar presentes na definição dos temas a serem abordados na disciplina, atenção, isto está previsto na Lei de 2009. A Lei de 2009, recorda, era um governo socialista, nessa altura. Uma maioria, e aliás era a maioria absoluta do Partido Socialista no Parlamento. 8 de agosto, a lei é de 8 de agosto, Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, José Sócrates com maioria absoluta. E a lei é dessa altura. Pronto. E prevê que os pais participem na definição dos conteúdos. Que agora, portanto, no que está à discussão, procura estabelecer-se uma forma mais organizada disso ser feito. Aqui é dito assim: os pais que querem fazer isso não têm qualquer formação científica que vá além de uma ideologia. Ora bem, há aqui 2 pontos que, do meu ponto de vista, mostram o grau de, por um lado, suposta superioridade intelectual e, por outro lado, ideologia, que é a ideia de que quem deve mandar nas crianças e naquilo que se ensina ou não ensina às crianças é o Estado, seja ele em que momento for. E eu, quando vem isto à cabeça, sei o que foi feito por Estados totalitários, houve situações em que as crianças eram mesmo retiradas das famílias, como programa público. Foi feito na União Soviética e foi feito na Alemanha nazi. Portanto, não são exemplos que a gente queira repetir, e houve eventualmente outras experiências noutros locais. E a ideia de que os pais não podem ter ideologia. Claro que os pais podem ter ideologia, claro que devem ter, e claro que eu não posso impor que em alguns temas eu tenha valores considerados universais. Vamos pensar apenas no seguinte, e acho que mesmo que estejam pessoas mais novas a ouvir, quer dizer, eu tenho que dar direito a os pais aconselharem os seus filhos sobre a forma como eles devem ou não
por exemplo, se devem ou não ter relações sexuais antes de uma determinada idade. Há quem defenda que a abstinência, que é uma coisa que hoje parece proibida, que a abstinência é um bom comportamento. Quer dizer, vou dizer que não, vou dizer que o que eu devo ter é muitas experiências. E qual é o custo de ter muitas experiências? O custo psicológico também, que ter muitas experiências tem um custo psicológico. E pode ter um custo para o futuro. A abstinência também pode ter. Quer dizer, vou dizer que isso... Depende das idades, depende do ambiente das famílias. Quer dizer, eu preocupo-me com isto. 18. Mas se eu tocar nos casamentos de adolescentes em certas comunidades minoritárias, alto lá que estou a ser abusivo. Pronto. É deste tipo de coisas, é este tipo de desequilíbrio que estamos a falar, é este tipo de desequilíbrio que cria desconforto, este tipo de desequilíbrio que afasta muitos eleitores de quem defende estas ideias. Afastou noutros países já, pode afastar em Portugal, está a acontecer. As pessoas dizem, mas os partidos à esquerda ainda ganharam no Reino Unido. O Partido Socialista britânico, portanto, trabalhista, ganhou de facto no Reino Unido com uma super maioria no Parlamento e a menor votação de sempre. O sistema eleitoral é que permitiu ter uma super maioria. Portanto, não atiremos areia para os nossos olhos. Depois há o tema da imigração. Eu não sei, já não consigo lembrar, mas eu creio que uma vez contei já aqui isto. A primeira, antes das últimas eleições, eu durante muito tempo pensei que o Chega ia ter um resultado, porventura, inferior ao que tinha tido nas eleições anteriores, porque tinha beneficiado de uma descida da abstenção excepcional, porque tinha tido alguma responsabilidade na queda do governo e que, portanto, provavelmente ia descer nas intenções de voto. Houve uma altura, um fim de semana, em que eu estive, fora de Lisboa, na Beira, e num dia, um jantar num restaurante, em que cheguei cedo, portanto, pude falar com os empregados, fiz umas perguntas, num sítio onde não pensava que não houvesse imigração, ou que houvesse pouca imigração, e de repente ele deu-me respostas, eu não vou entrar agora no detalhe, deu-me respostas, mas não eram umas coisas completamente simples, sobre disponibilidade de habitação, coisas desse género, preço de habitação, inflação, custo de vida, horários de trabalho, não era nada que tivesse a ver com origem, sequer, de outro tipo de problemas. Mas eu notei que havia no que ele me estava a dizer, sabes o quê? Ele estava-me a contar histórias iguais a umas histórias que eu só tinha ouvido contar uma vez, numa entrevista que o J.D. Vance tinha dado ao New York Times. Precisamente sobre porque que o tema da imigração era importante para os republicanos. Eu disse, bem, há aqui uma preocupação que valeu na América e que de repente eu encontro na Beira Alta. Portanto, alguma coisa está a acontecer que eu não estou a perceber. Porque, quer dizer, aquilo não era o meu mundo não é aquele, eu não me cruzo com aquelas pessoas todos os dias. Mas ali não sei qual é a dimensão que isto tem, mas se calhar eu estou enganado com a previsão relativamente ao Chega, e o Chega vai ter mais votos, e eu comecei a achar que isso podia acontecer, e aconteceu. Portanto, o que quer dizer que este tema, na minha perspectiva, se está a transformar, porventura, no tema mais importante das democracias atuais. Portanto, no tema, não é apenas por ser o tema que mais divide, é o tema que mais polariza. É claramente um tema que, ao infiltrar-se em inúmeros aspectos da nossa vida, cria muitas tensões, e aquilo que nós estamos a viver agora em Portugal é o que outros países viveram antes, e por isso também foram mudando políticas antes, não é? Portanto, políticas relativamente à imigração, em alguns casos os próprios partidos à esquerda já o estão a fazer, noutros casos ainda há esta discussão muito parecida com isto, à conta da discussão ser muito parecida com isto, há países onde os partidos socialistas foram engolidos pela extrema-esquerda, o caso mais evidente é a França, em que estão submetidos a um radicalismo
da chamada frente insubmissa, e eu, nestas horas, quer dizer, isto não é novo, isto está cá. O primeiro alerta que tivemos foi com o Brexit. Quem fez a campanha do Brexit, na altura, disse-nos, as pessoas falavam só, os esquecidos da globalização. Mas depois, quando entrávamos no detalhe, porque é que eram esquecidos da globalização? Porque tinham visto acontecer duas coisas. O custo da habitação ter subido, Reino Unido, 2016, há 10 anos, o custo da habitação ter subido, e, ao mesmo tempo, uma coisa que nós nunca falamos em Portugal, mas também pode ter influência em alguns sítios, que é ver que, mesmo no Reino Unido, isso é sempre mais evidente cá, nos bairros mais ricos começam a aparecer muitas pessoas com muito dinheiro que vêm de outros sítios, e que fazem contraste, e que depois também fazem subir os preços de outras coisas, como por exemplo os preços dos bens alimentares, o preço da comida nos restaurantes e por aí adiante. O que quer dizer que isto não toca apenas as classes mais baixas, começa a tocar as classes médias e até as classes médias altas. E portanto, quando eu tenho volto muitas vezes a uma entrevista que fiz em 2016 ao Timothy Garton-Ash, em que ele me contou a campanha que fez em Oxford, no Reino Unido, e ele fez a campanha pelo Remain, mas foi às zonas pobres de Oxford e falou com os eleitores do Brexit, e de vez em quando vou reler o que ele disse na altura, e é incrível como tudo aquilo está a voltar a acontecer. Está a bater certo. Está a bater certo. Quer dizer, bateu certo logo a seguir, não é? O título dessa entrevista é: tenham cuidado, o Trump pode ganhar as eleições. Julho de 2016. Ninguém dizia isso. Ninguém dizia isso nessa altura. Depois disso, nós tivemos um livro em Portugal chamado Presidente Clinton. Presidente Hillary. Publicado em Portugal. Não sei quanto terá vendido. Admito que não tenha vendido muito. Portanto, este tema está a tornar-se um tema muito importante, porque não é apenas aquilo que tem a ver com a economia, não é apenas aquilo que tem a ver com as zonas de fricção. Muitas vezes eu acredito nisso, que isto acontece mais quando há zonas de fricção. Portanto, nós falamos do problema das minorias, como são o caso dos ciganos, onde vivem ciganos, mas onde está longe dos ciganos, ninguém se preocupa com isso. Não é só aí, porque de repente isto está por todo, são temas diferentes que estão por todo lado, não tem só a ver com a economia, tem muitas vezes também a ver com o desconforto de perceber que há culturas diferentes, com muitas coisas que nós não até achamos piada, que é, agora vamos poder comer nos restaurantes umas coisas diferentes, e outras que nos deixam desconfortáveis, que é quando de repente chegamos a um hospital e há na sala de espera muitas mulheres com a cara tapada. Ou na escola em que os nossos filhos andam, de repente a qualidade do ensino desceu porque na turma 1/3 não fala português. E não há milagres. Não há milagres. Nós soubemos ontem pelo Ministro da Educação que vão faltar 20 mil professores. Portanto, se faltam 20 mil professores para um sistema estável, o que é que vai acontecer num sistema instável pela entrada de muitas pessoas que não falam português e que, portanto, vão ter dificuldade nas aulas? O que é que vai acontecer? Naturalmente que as coisas vão ficar mais complicadas. Isto vai tocar muita gente. E continuar a querer fechar os olhos a isto e a dizer que quem fala disto é xenófobo, racista, o que quer que seja, é não perceber o problema. Portanto, é evidente que isto tem um custo. E esse custo é um custo que neste momento já estão a assumir outras sociedades. Que é, se nós queremos integrar os imigrantes, temos que receber menos imigrantes. Se recebermos menos imigrantes, provavelmente vamos ter menos crescimento económico. Isso é um custo. Há um país no mundo onde isso é evidente. Mas que as pessoas continuam a viver tranquilamente e sem estes problemas. Que é? É um país que não cresce há 30 anos. Qual é? Japão. No Japão, eles não recebem... Imigrantes no Japão é quase impossível. Pouquitos e tal, mas é uma coisa quase impossível. Não estou a dizer que não é o nosso modelo, atenção, não quero repeti-lo cá. Mas não é impossível, quer dizer, eles quando começaram a parar de crescer estavam lá muito em cima, portanto, tinham muito e continuam tecnologicamente a fazer muita coisa, mas é o modelo, quer dizer, esses modelos existem e nós não podemos continuar a fechar os olhos a dizer
eu não sei porque é que os japoneses não têm imigrantes lá, eles são uma ilha, aquilo é mais fácil, não sei se é porque têm... Os chineses também não têm imigrante, um imigrante na China é tratado abaixo de cão, não é? Abaixo de cão, não é? Eu tenho pessoas, até estudantes que sejam africanos, por exemplo, são muito maltratados, foram estudar para a China. Portanto, nós temos muitas... Isto tem que ser... É o tema da política do futuro. Sim. Sem dúvida nenhuma. É aquilo que vai, no limite, comprometer ou não comprometer os sistemas democráticos. O último texto da Clara Ferreira Alves no Expresso chama-se precisamente que a democracia pode... Quer dizer, chama-se, eu não sei exatamente qual é o título, mas que pode morrer pela imigração. Portanto, no fundo, é a ideia base desse texto, e ela coloca lá uma questão que eu acho que faz todo o sentido, quer dizer, ela parte da situação de Loures e pergunta, as pessoas de Loures que estão ali são sobretudo africanos, e naquele caso concreto, sobretudo, são tomenses. Depois o bairro é mais antigo, aquilo é uma coisa mais antiga, tem lá casas algumas há décadas, e no meio de ruínas, muitas foram demolidas pelo caminho, o que quer dizer que foram demolidas no tempo em que a Câmara era comunista. Portanto, não foram só no tempo da Câmara Socialista. Mas bem, as pessoas instalam-se, não posso tirá-las de lá, e acontecem duas coisas. Primeiro, eu tolero que elas vivam em situações inacreditáveis. Inacreditáveis. Aquilo é inacreditável. Estamos a falar de situações em que a forma das pessoas fazerem as suas necessidades é para dentro de sacos de plástico. Era assim que as pessoas viviam ali, atenção. Não estou a inventar. Quer dizer... Era assim que se vivia naquele local. Não posso tirá-las de lá. Não me deixam. Vão para lá uns ativistas que não deixam. Então o que é que isto significa? Significa que aquilo que aconteceu ali em poucos meses, em vez de serem 60 casas, depois são o que está a acontecer em Almada. São 1000. Depois o que é que eu faço? E depois no inverno há incêndios, porque é preciso que se perceba. Sim, claro. Depois há muitas outras coisas. Havia os incêndios, a água é obtida através de ramais não controlados, portanto temos também casos graves de doença e saúde pública, e portanto quando chegar o inverno há todo um conjunto de puxadas. Helena, eu tenho idade, para ter assistido ao que aconteceu a alguns desses bairros, quando houve as cheias de 67. É que esses bairros vieram pelas colinas abaixo. Vieram, eu vi, havia um bairro desses por onde eu passava, todos os fins de semana, e quando passei no fim de semana seguinte não devia lá casa nenhuma, tinha ido tudo pelo rio abaixo, tinham morrido ali dezenas de pessoas. Eu vi, portanto, não estou a inventar nada, nunca mais lá se construiu um bairro semelhante, mas essas coisas existiam, portanto, e depois, o que veio a seguir então tem que se construir casas para estas pessoas, casas, pavilhões, o que quiseres, e as outras estão à espera, e que se comportaram bem, que fizeram as coisas de acordo com a lei. E os outros que têm as casas penhoradas porque têm ordenados baixos e não conseguem pagar a mensalidade ao banco. Portanto, temos aqui, quer dizer, isto é um terreno, quer dizer, a não ser que, e a gente diga, o que vai acontecer a seguir, se fosse assim, é que quem estivesse instalado ali começava a telefonar para São Tomé a chamar todos, venham, que aqui podem ficar. O que também não é bom para São Tomé. O que também não seria bom para São Tomé. Portanto, nós não podemos tratar disto da forma como, infelizmente, em parte na bolha mediática, mas muito na bolha política destes ativistas das redes sociais e parlamentares e por aí adiante, tem sido feito, porque isto é muito pior que um tiro no pé. Do ponto de vista, pode ser apenas, quer dizer, é que o suicídio da esquerda pode ser o suicídio da democracia. A democracia precisa da esquerda. Pesquisa de contraditório.